todos e a todas, meu nome é Cristiano Glória, estamos aqui para mais um FIS Talks Educação. E para quem não conhece, esse é o espaço que a gente discute os eixos temáticos da iniciativa FIS. E a gente está aqui para falar de educação, tá? E nesse programa a gente trouxe um empreendedor, quem faz parte aí do ecossistema de inovação em educação, com certeza já ouviu falar dele e da empresa que ele representa. Então, prazer imenso ter aqui com a gente Vinícius Guzmão, CEO da MedRoom. Vinícius, obrigado aí pelo seu tempo, por estar aqui com a gente agora. Eu agradeço o convite, Cris. Muito bom aqui tá podendo compartilhar insights legais para quem está tentando empreender ou conhecer um pouco mais de tecnologia e educação na saúde. Legal. E essa é a ideia mesmo desse espaço, a gente trazer líderes do setor, pessoas que estão fazendo diferente, criar um canal aí para democratização do conhecimento e servir aí para passar aí um pouquinho do que está acontecendo aqui no Brasil para quem está assistindo a gente. Vinícius, a gente sempre abre esse papo nosso pedindo para se apresentar um pouquinho. Então, conta aí para a gente um pouquinho da sua história e a história da MedRoom. Conto sim. Não é tão longa assim, né? A gente tem 4 anos de existência aí, surgimos em 2015. Fundei a MedRoom com meu sócio, o Sandro. Eu sou biólogo de formação, o Sandro é da área de computação gráfica, tem mais de 20 anos aí de experiência com jogos, produção audiovisual, filme, enfim, o que você imaginar, ele já fez. E eu, na faculdade, eu sou aqui da USP, da biologia aqui da USP, eu tive a oportunidade de me aventurar com os grupos de empreendedorismo, empresa júnior, essas coisas. E numa dessas aventuras, a gente participei da organização junto com o núcleo de empreendedorismo da USP, de um Startup Weekend. Então, a galera de startup aí, de inovação, deve conhecer o formato. Você tem um final de semana para ter uma ideia, descobrir um problema, ter uma ideia de como resolver, propor essa ideia enquanto uma empresa e apresentar no final. E foi o que a gente fez. Eu ajudei a organizar e participei do evento. O Sandro estava lá, apresentou uma ideia muito doida ali de cirurgia com realidade virtual para treinamento cirúrgico e tal. Falei, meu Deus, esse cara, né, é muito doido. Ele nem era da USP, então tinha só um cara barbudo ali e tal. E eu falei, nossa, esse cara é muito louco, gosto de videogame, gosto de não sei o que, eu preciso trabalhar com esse cara. E a gente trabalhou nesse final de semana e foi um fracasso, né? A real foi um fracasso. A gente apresentou a ideia, fomos esculachados ali pelos jurados, mas a vontade de fazer funcionar vingou. Então, depois disso, a gente continuou trabalhando no projeto, foi melhorando. Os feedbacks negativos não desanimam a gente, pelo contrário, eles Legal. motivam bastante. E aí a gente passou 2015, no finalzinho de 2015 foi um evento, 2016 a gente prototipou bastante coisa, conversou com bastante gente, cliente, aluno, professor, investidor, uma galera. Em 2017 a gente começou a fechar alguns negócios já, empresa, indústria. Em 2018 a gente entrou no mercado para valer com o nosso produto, que é o Atrium, nosso laboratório de anatomia em realidade virtual, que está rodando aí. Em algumas faculdades no Brasil já, são 12 aqui, e mais 8 fora na América Latina. Pô, cara, muito bom, muito bom. Se a gente pensa em empreender e ficar preocupado com não, é melhor nem sair de casa, né? Com certeza. Faz parte a gente quebrar essas barreiras. Agora, Vinícius, tira uma dúvida minha, pode ser também dúvida do pessoal que está assistindo a gente. Você falou de realidade virtual. Qual é a diferença entre a realidade virtual e a realidade aumentada, por exemplo? Legal. Tem bastante gente faz confusão, na real, com esses termos. E eles são bem confusos mesmo, principalmente porque eles não é uma coisa binária, né? Não é 0 ou 1. A gente não tem ou realidade virtual ou realidade aumentada. A gente tem um gradiente de realidade. Então, a gente tem a realidade real, que é o que a gente vive aqui no dia a dia, e a gente tem a realidade virtual, que é a outra ponta. É uma realidade que ela não é a real. E conforme você vai acrescentando níveis de realidade na realidade virtual, quanto mais próximo você vai deixando do real, você vai navegando naqueles termos. Realidade mista, realidade aumentada. E aí cada lugar, dependendo de onde você está, no meio acadêmico tem bastante discussão, vários termos também, você vai tendo uma visão do que é cada um. Então, realidade virtual sendo o oposto da realidade real, ele é quando você veste os óculos, né, um óculos de realidade virtual, e você se vê em outro lugar. Você não está mais na mesma realidade que você estava antes. Você veste, no nosso caso, você se vê dentro de um laboratório de anatomia com um paciente realista ali na frente para você interagir como se você estivesse trabalhando com uma pessoa de verdade.
Enquanto na realidade aumentada, a gente já está indo mais na linha de aplicações onde a gente projeta uma realidade virtual na realidade real. Então, a gente adiciona uma camada, um layer ali de virtualização na nossa realidade. Então, é quando você vê, né, os exemplos mais famosos, o Pokémon GO, que você sai na rua e vê os bichos na rua pelo celular. Ou então, teve um alto, né? Agora acho que já não está tão forte, mas ainda tem bastante coisa acontecendo com propaganda, publicidade, que você aponta lá para a latinha do refrigerante e você consegue ver uma animação acontecendo. Então a realidade aumentada está mais para esse tipo de interação e a realidade virtual está para outra ponta, onde a gente realmente corta todas as relações com a realidade real. Entendi. Eu acho que esse exemplo ficou bem, né? Eu acho que o Pokémon GO introduziu realidade virtual e realidade aumentada para muita gente, né? Sim. Eu acho que talvez a coisa do momento, não sei se você já recebeu isso, é a questão do Google, né? Que você bota um animal, um bicho, e aí você consegue ver esse bicho em 3D com o seu celular, dentro do seu ambiente. Eu acho que isso é o que está mais em voga agora. Vinícius, a gente já falou aqui algumas vezes aqui, né, nesse espaço dos desafios de empreender aqui no Brasil, né? A gente tem um ecossistema que está começando ainda, algumas barreiras burocráticas, etc. Mas a gente, ao mesmo tempo, também tem muita gente nova fazendo coisas que estão fazendo barulho, estão conseguindo superar essas barreiras aqui. E as grandes instituições estão criando aí espaços de aceleração, de mentoria e etc. Aí, partindo da experiência de vocês, já falou como você começou ali no Startup Weekend, no Hackathon, quais foram os principais desafios para vocês? Quando vocês começaram a ter ideia, a gente vai ter uma ideia legal para educação e saúde, tem uma tecnologia nova, tem uma tecnologia inovadora que não está sendo usada. Sair da cabeça para ir para a prática, quais foram os desafios que vocês encontraram aí nesse caminho? Cara, essa pergunta talvez seja uma das mais... Ela é complicada de responder. Apesar da gente conseguir, e eu consigo mapear, a questão aqui é cada momento que a gente passa são desafios diferentes. Eles nunca acabam. Então, assim, quando a gente está lá no comecinho, né, tentando provar proposta de valor, né, conseguir fazer o canvas do modelo de negócio, aquela coisa de conseguir organizar os pensamentos mesmo, para apresentar uma coisa que faz sentido, isso já é um problema, naquele momento. Aí depois você tem que trazer isso para validação. Aí você tem que apresentar para clientes, tem que apresentar para potenciais investidores, e aí já começa aquele negócio de... Já vão trazer várias coisas que não funcionam, aí você tem que corrigir isso, e aí quando você passa por isso, é outro assunto. Aí você tem que discutir tração, aí você tem que discutir captação de recurso, não só venda, mas estratégia de funding. Então, assim, cada momento tem uma dificuldade diferente. Eu acho que, para pontuar algumas grandes assim de dificuldades que a gente passa por, acho que a primeira é realmente entender o usuário, né? Isso não é trivial, não é simples, não é tão simples quanto parece, né? Não é porque eu sou um aluno que eu entendo de educação, ou porque eu sou um professor que eu entendo de educação, por exemplo. Tem muito disso, e a gente vem... Infelizmente, na verdade, né, na área de saúde, a gente tem muitos professores que não são pedagogos, eles não estudaram para ser professor. Isso não é uma característica negativa do professor, né? Não é isso que eu estou colocando. O que eu estou colocando é como a gente não tem a formação de educador enquanto a gente está estudando, enquanto a gente está na prática, na hora de fazer, por exemplo, uma migração para um modelo de ensino híbrido à distância, ou com simulação realística, ou qualquer coisa do gênero, a gente vai ter deficiências que vão ser observadas do ponto de vista de quem tem que estar lá. Então, tanto do aluno quanto do professor. Então, tem uma área do conhecimento para esse tipo de discussão. E a gente só vai aprender isso depois que a gente, né, tá batendo cabeça. Então, você vai falar com um aluno, ele fala, pô, legal demais, tecnologia, realidade virtual, adoro, muito legal, gamificação, jogo videogame, não sei o quê. Mas aí você vai falar com o professor e ele fala, mas quando que eu vou usar isso? Mas por quê? Mas é videogame? Mas isso aí, meu filho joga Need for Speed em casa, no PlayStation 4, e ele vai aprender alguma coisa jogando videogame? E aí você começa a entrar naqueles cenários de user adaptability, né? Que tem os innovators, os early adopters, os laggards lá na outra ponta, e a gente vai observar isso que, assim, cara, tem usuário de tudo quanto é tipo.
Tem quem vai abraçar rápido, tem quem vai demorar mais, tem quem vai promover, tem quem vai demover. Então, entender o usuário, acho que é a primeira grande dor, assim, desafio que a gente tem que realmente passar por. E o próximo, acho que é vender isso para alguém. Então, assim, é até fácil, a gente até costuma conversar bastante sobre isso nas discussões comerciais, né? É fácil vender. Vender não é uma coisa difícil. O difícil é vender o que você tem a oferecer. E fazer o cara despender dinheiro para... Ele tem que trocar valor com você. Então, assim, eu tenho que vender uma coisa que eu tenho, que eu não posso vender necessariamente o que ele sonha só. Eu tenho que vender, eu tenho que fazer o que eu quero vender, ser um sonho para ele e tudo mais. Tem essa discussão, mas eu não consigo monetizar sonho, né? Eu preciso vender produto. Então tem esse desafio de uma tecnologia inovadora, ela é incrível, mas ela coloca o pessoal para sonhar. Então, quando você vai fazer essa venda, essa pessoa está sonhando com 1 milhão de coisas que ela pode fazer. Hoje, esse 1 milhão de coisas são 2, 3 coisas. Então, fica sempre essa quebra de expectativa que é, pô, mas dava para fazer tanto mais, mas o que a gente está fazendo também já é legal e já tem impacto. Então, tem sempre esse debate, né? Converter esse cliente já não é difícil. E para quem está numa área mais... assim, a área da saúde, acho que tem muito disso, principalmente quem trabalha com biotech, com life sciences, que você precisa de recurso inicial. Não dá para fazer não dá para montar uma escola se você não tem recurso para montar uma escola. Não dá para fazer um laboratório de biologia celular se você não tem fluxo laminar, se você não tem reagente, se você não tem o laboratório preparado para isso. Não dá para fazer realidade virtual se você não tem um time, se você não tem equipamentos adequados. Então, assim, a gente não está falando de coisas que as pessoas geralmente têm em casa. Para dev mesmo, isso já é bem mais difícil. Assim, quem trabalha com desenvolvimento sabe que os equipamentos eles não são tão simples quanto a gente pensa. Mas no nosso caso em específico, o próprio desenvolvimento demanda muitas expertises diferentes. Então a gente teve que correr atrás de funding antes mesmo de ter produto e tração. Então isso foi um terceiro ponto de desafio que pegou bastante lá no começo. A gente demorou aí uns 2 anos para conseguir um investimento e tentando provar valor o tempo todo, vendendo o famoso PowerPoint, né? E deu certo no fim das contas, mas assim, deu certo não foi com pouco trabalho não, teve bastante coisa. E acho que hoje, só para concluir esse bloco, hoje esses desafios, tem vários outros menores, mas eles ainda existem e eles mudam de cara. Então, eu ainda tenho problemas com o usuário, mas agora meu usuário é no Customer Success, mas não é mais na compra. Então, é outro usuário, é no dia a dia, são outros desafios. A venda, a mesma coisa, modelos de negócio diferentes. Como é que a gente faz na pandemia agora? A pandemia é outra história. Como é que funciona agora? Tudo é à distância. E o funding é a mesma coisa. Outro momento de empresa, outras estratégias, para onde é que vai. E o funding é uma coisa que startup não deixa de discutir nunca, né? A gente tem que estar sempre com esse assunto quente. Não, legal você falando isso. Eu traria 3 coisas aí que você falou que são dores muito comuns, né? Você falou da questão do usuário, né? Conhecer seu usuário. Quando a gente fala de educação, né? Aí seja educação em saúde ou qualquer lugar, sempre tem aquela briga, né? Tecnologia, pessoas. É importante uma instituição sempre entender que não adianta você trazer uma tecnologia, uma estrutura, se você não tem pessoas capacitadas na utilização daquela tecnologia, né? Seja de forma pedagógica, andragógica, você tem que ter ali pessoas capacitadas para explorar ao máximo aquela tecnologia que ela tem à disposição dela. E aí é muito também o papel do educador, né? O papel do educador é diferente daquele educador de um tempo atrás, né? A gente discutiu isso aqui nesse espaço algumas vezes também. Então, você entender o seu cliente, né? Entender o seu usuário e ver se aquela instituição está preparada para absorver essa tecnologia, deve ser uma coisa importante para vocês, né? Para você não acabar botando uma Ferrari, alguma coisa assim, dentro de um lugar que não tem motorista, não tem ninguém que saiba dirigir. E isso é uma dor muito comum, acho que todo mundo que trabalha com educação ter o usuário capacitado para utilizar essa tecnologia. Outra coisa que você falou muito interessante é a questão da aplicação disso dentro de um contexto já muito
muito segmentado, que é educação e saúde, que é aquela questão do aluno ter ali a aula expositiva, beira de leito, etc. Como é que se introduz uma nova tecnologia dentro desse processo de aprendizagem? Eu acho que deve ser um desafio para vocês também, né? Para realmente garantir que isso seja uma iniciativa institucional. Não é o cara, não é o professor Cristiano que falou assim, porra, conheci o Vinícius, tem um produto de realidade virtual espetacular, vou trazer isso aqui para a minha aula de anatomia, etc. Se não tem uma iniciativa institucional apoiando esse movimento, vira uma coisa só do professor Cristiano com os alunos dele e deixa de ser uma parte realmente do processo institucional daquela empresa. Tenho certeza que isso é uma coisa que vocês também devem sempre estar ali atentos sobre se a instituição está realmente comprando a ideia como um todo. E o terceiro, que acho que toda vez que a gente fala de startup, fala de produtos, é a questão da tração, né? É de você realmente conseguir fazer isso em escala, você mostrar para o investidor, para o sócio, para a incubadora, etc. E, olha, tem um produto que tem escala, que tem tração e etc. E tenho certeza que vocês tiveram que quebrar alguns paradigmas, né? Quando a gente fala de realidade virtual, sempre aparece a questão do preço. Será que isso ainda é uma tecnologia cara? Será que eu consigo fazer isso com escala? Ou seja, será que eu tenho uma turma aqui de 50 alunos, 40 alunos? Será que todos vão ter a mesma experiência? Acredito que vocês devem ter encontrado situações como essas também, né? Várias, na verdade, e assim, ainda continua sendo boa parte das dúvidas dos professores em si. Nesse sentido, eu acho que tem talvez 3 coisas que eu consigo pontuar. Tem o uso individual da tecnologia, então assim, vestir um óculos, usar os controles, esse aprendizado de como usar o equipamento, de como dirigir a Ferrari, né? Então, existe isso. A gente trabalha para isso ser o mais simples possível, então toda a usabilidade UI tem um trabalho de design pesado para a gente conseguir realmente fazer as coisas acontecerem com o menor número de processos e cliques possível. Então esse é o trabalho, um dos trabalhos que a gente considera que a gente faz bem até, que é tornar a experiência o mais fácil e simples possível para todos os professores. E a gente tem tido bons resultados. O tempo de aprendizado para você vestir e conseguir usar é bem baixo, em questão de 10, 15 minutos, a pessoa já sai usando bem. Só que aí, depois desse desafio, vem o desafio do conteúdo em si. Quando que eu uso? A gente tem um sistema educacional que está baseado em modelos que não são necessariamente amigáveis a experiências diferentes. Então, a gente vem aí de um processo fabril de educação, né? De colocar um monte de gente na sala, um professor, treinar 60, 120 alunos de uma vez. Então, tem essas questões que são inerentes ao sistema em si. Não estou dizendo que está errado, que o sistema é ruim ou qualquer coisa do gênero. Teve até um professor lá da USP que falou uma vez para mim, ele falou, mas assim, o sistema não está falido, ele está funcionando há quanto tempo e formando quantas pessoas? Que sistema é melhor que o sistema que a gente tem hoje? E eu pensei, realmente, né? É mais ou menos por aí. Ele tem seus problemas, mas ele tem funcionado para o propósito. Então, o que a gente tem que fazer é melhorar o sistema em si. Mas aí tem essas questões de em que período da aula isso tem que acontecer. O professor, ele tem tempo disponível para conseguir aprender, entender um conceito novo. O professor é pago para isso. Isso é uma questão importante no Brasil, porque a gente tem uma depreciação grande dos professores em algumas faculdades, né? O papel do professor ele é diminuído, enquanto que a gente vê com tecnologia, na verdade, não é um papel diminuído, é um papel muito maior, só que diferente. Né? O professor ele tem muita responsabilidade enquanto instrutor, enquanto moderador, tem várias experiências. Você, Cristiano, está extremamente familiarizado com simulação realística, todas essas questões da simulação em si. A importância do professor ainda é muito relevante. Só que os momentos que ele tem para usar as coisas não são... Tem que estar contemplado, né? Isso não é uma coisa simples de colocar. E acho que o terceiro ponto diz respeito à escala. Ela está muito associada com essa visão também. Então, assim, é caro. Ele não é a tecnologia mais barata do mercado, né? Ela não é um caderno, mas é um computador. Então, assim, também não é a coisa mais cara que se compra numa faculdade, principalmente de medicina. Na verdade, o ticket médio fica bem abaixo assim, do que se pratica em outros produtos. E o uso disso, a escala disso vai variar bastante também. Então, eu acho que assim, escala é uma questão, com certeza, mas ela depende muito da dinâmica, depende muito da metodologia da faculdade e do que a gente tem disponível ali de tempo de professor, aluno,
para conseguir brincar. Estou 100% de acordo. Você falou uma coisa interessante também, que é vender é fácil, né? Principalmente quando a gente fala de educação. Você nunca vai ter tenho certeza absoluta que você nunca vai ter uma reunião comercial que você vai apresentar uma solução de educacional, uma solução que tem o objetivo de trazer uma melhor experiência para o aluno, que falou assim, não, isso não é legal. Eu acho que o desafio é realmente o cara gostar, comprar e botar isso de uma forma efetiva dentro da instituição. Mas eu estou 100% de acordo, 100% de acordo. Eu acho que tecnologias elas não são substitutivas, né? O objetivo não é a gente substituir absolutamente nada, e sim melhorar a experiência de aprendizado ali do aluno junto com o professor, né? E as coisas acabam acontecendo de uma forma mais orgânica. Eu vejo dessa forma também. Muito bom, Vinícius. Eu acho que esse é um momento legal para a gente parar essa primeira parte aí da conversa nossa. Para quem quiser ter acesso aí aos outros programas aqui do FIS Talks, entrar no nosso canal do YouTube, saber um pouquinho mais sobre a iniciativa FIS, entra no nosso site www.fis.org.br e marca o sininho lá no YouTube para saber também quando é que vai vir a próxima parte desse bate-papo nosso com o Vinícius Guzmão. Gente, obrigado. Até a próxima aí.